Olá a todos os alunos! Nossa primeira aula gravada da cadeira de Eletrônica Digital do professor Paulo Praça. Meu nome é Flávio Pinheiro e eu, junto com o João Vitor, somos os monitores. E caso vocês tenham alguma pergunta sobre essa ou outras aulas, vocês podem falar com a gente por meio dos e-mails que estão nesse slide. Esses são os tópicos da aula de hoje, que vai ser basicamente sobre sistemas de numeração, conversão entre bases e também várias definições importantes do mundo digital. Começando pela representação numérica. Nós sabemos que em engenharia, e não só nela, na área de tecnologia, ciências, nós tratamos com quantidades. Um engenheiro eletricista, por exemplo, ele tem que tratar de resistência elétrica, corrente, tensão, temperatura. E essas quantidades elas precisam ser medidas, monitoradas, guardadas, manipuladas aritmeticamente, observadas ou utilizadas de alguma outra maneira. E para que essa manipulação dos valores seja feita de maneira correta, é preciso que eles sejam representados também de maneira correta. E existem duas maneiras de representar valores, maneira analógica e digital. Na representação analógica, existem duas características principais. A primeira é que os valores variam em uma faixa contínua, e a segunda é que sempre vai existir um indicador proporcional. Como assim? Analisando o primeiro exemplo, o velocímetro de um carro, nós sabemos que o movimento do ponteiro é proporcional à velocidade. Além disso, temos uma escala contínua, que varia de 0 até 220. Então, podemos dizer também que existem infinitos pontos dentro dessa escala. No termômetro analógico é a mesma coisa, só que agora é o movimento do mercúrio dentro do tubo. E além disso, o tubo é uma escala real, contínua. O último exemplo que eu trouxe é um sensor que fornece um sinal elétrico proporcional à temperatura. Então, imagine que existe uma escala contínua de 0 a 12 volts. O sensor vai fornecer uma tensão diferente para cada nível de temperatura. Já na representação digital, nós temos características bem diferentes. Não existe aqui uma variação em uma escala contínua. Os números vão ser representados por dígitos, que variam em incrementos discretos, ou seja, em saltos ou degraus. E é exatamente isso que podemos observar nesse velocímetro e também no termômetro digital. E o que seriam esses saltos? Aqui temos uma velocidade de 188. A próxima é o número 189, e existem valores entre esses dois, certo? Mas eles não vão ser representados, o dígito só dá um salto. Aqui também ocorrem esses saltos, mesmo que apareça um número após a vírgula. E essa imagem do meio traz informação muito importante sobre computadores, porque eles trabalham com informações discretas, em termos de zeros ou uns, ou seja, aqui seria um número binário. Por fim, um último exemplo para fixar o conteúdo. O tempo no mundo real é uma quantidade analógica, mas ele pode ser representado tanto analogicamente, com valores contínuos, ou digitalmente, com valores discretos. Agora, como eu posso representar a informação dentro de um sistema eletrônico, em termos de tensão ou corrente em um ponto do circuito? Nesse gráfico temos informação analógica, claro, porque a curva é contínua, ela assume diversos valores ao longo do tempo. Já no gráfico da informação digital, podemos observar que os degraus formam os números binários. Quando nós temos 0 volts, isso corresponde ao binário 0, ou então nível lógico baixo. E quando a tensão está em 5 volts, temos o número binário correspondente 1, ou nível lógico alto. E não existem níveis de tensão diferentes desses dois, como no caso do analógico. Agora eu tenho uma pergunta para você. Eu vou dar alguns exemplos e vocês vão ter que analisar se a quantidade que eu vou falar é analógica ou digital. O primeiro, que a gente também já viu, é a temperatura de ambiente. Ela é uma quantidade analógica, certo? É como se ela variasse numa escala contínua. Eu não posso passar de 0 graus para 20 graus num salto, eu tenho que passar por todos os pontos entre eles primeiro. Uma chave de 10 posições é uma quantidade digital, são valores discretos, assim como os livres em um instante. A corrente que flui de uma fonte, como a corrente que está nas nossas tomadas, que é a corrente senoidal, ela é uma quantidade analógica. A umidade relativa do ar, uma quantidade analógica. A velocidade de um automóvel, vimos esse exemplo, também é uma quantidade analógica. O interruptor de uma lâmpada, que tem dois estados, ligado e desligado, é uma quantidade digital. A vazão de água em reservatório, também é uma quantidade analógica. E grãos de areia numa praia, quantidade digital. Eu espero que vocês tenham acertado todas e que tenham entendido.
E vale ressaltar, com essa imagem, que a gente pode perceber que o mundo à nossa volta está cheio de quantidades analógicas. Em relação a sistemas, nós estamos referenciando um conjunto de dispositivos. Então, logicamente, um sistema digital é formado por dispositivos que podem ser eletrônicos, mecânicos, magnéticos ou pneumáticos e que representam informação ou quantidades físicas no formato digital, como valores discretos. Já o sistema analógico faz a manipulação das quantidades físicas ao longo de uma faixa contínua. E aqui temos um exemplo. A amplitude do sinal da saída de um alto-falante é um receptor de rádio que pode apresentar qualquer valor entre 0 e seu valor máximo. Se é 0 e o valor máximo, eu tenho uma faixa contínua de valores. Outra informação relevante é que hoje em dia existe uma migração entre os métodos analógicos para os digitais. E dentre esses motivos temos que os sistemas digitais são geralmente mais fáceis de serem projetados, possuem maior facilidade no armazenamento da informação, a maior facilidade para manter a precisão e exatidão em todo o sistema, as operações podem ser programadas, os circuitos digitais são menos afetados por ruídos, ou seja, interferências, e os CIs podem ser fabricados com mais dispositivos internos. E eu pergunto, só há vantagens nessa migração? Não. Como a gente viu naquele slide, o mundo real é quase totalmente analógico. E além disso, leva tempo processar sinais digitalizados. Então essas seriam as desvantagens. Aqui estão algumas fotos de dispositivos digitais que nós já conhecemos no dia a dia. Agora, outra definição importante. A lógica de um circuito digital é a maneira como ele responde a uma entrada. Então, por isso que os termos circuito digital e circuito lógico são equivalentes. Vocês ainda vão estudar em outras aulas os tipos de circuitos lógicos. Na imagem nós temos um CI, que é chamado circuito integrado, porque dentro dele existe um circuito bem pequeno que realiza uma função específica. Eu e o João Victor, por exemplo, já fizemos uma caixinha de som para um trabalho, e no circuito dela tinha um CI que era responsável por amplificar o áudio. Agora sobre memória. Imagina que nós vamos aplicar um sinal de entrada em um circuito. Antes, a saída dele era desse formato, por exemplo. Depois que eu aplico a entrada, a saída passa a ser assim, certo? Então, esse aqui era o estado inicial, esse aqui é o estado novo. E o que é memória? Se eu tirar a entrada e ele voltar para o estado inicial, eu falo que aquele circuito não tem memória. E se eu tirar a minha entrada e mesmo assim ele permanecer no estado novo, eu falo que o circuito é com memória. Chegamos em quantidades binárias, que podem ser representadas por dispositivos com dois estados de operação, como o interruptor. Sempre que vocês pensarem em binário, pensem em situações de sim ou não, verdadeiro ou falso, ligado ou desligado. E o primeiro exemplo que eu vou dar são chaves dentro de um dispositivo, e o estado delas pode ser representado sim por um número binário. Se eu considerar que esse estado é 1, esse estado aqui seria 0, esse aqui 0 e por assim vai. A segunda imagem é um CD, onde os furos na camada de alumínio também podem ser lidos como números binários. Então, recapitulando. No sistema digital, a informação binária é representada por corrente ou tensão. E vocês podem lembrar daquele gráfico que o binário 1 pode ser representado por 5 volts e o binário 0 por 0 volts. Mas no mundo real não é exatamente assim que acontece. Os dispositivos consideram uma faixa de valores para ser mais prático, certo? Isso varia de CI para CI. Esses nomes aqui, TTL e CMOS, eles indicam uma família de CIs. E uma característica deles é considerar que o nível lógico 0 é quando a tensão está entre 0 e 0,8 volts. E nível lógico 1, quando a tensão está entre 2 e 5 volts. E aqui é um nível de tensão que não é permitido. E é importante ter essa distinção do meio, porque caso eu coloque, por exemplo, 0,9 volts e ele considerar nível lógico 1 ao invés de 0, seria muito ambíguo. E se eu mudar de família, eu vou ter diferenças. Por exemplo, aqui ele já considera a variação entre 0 e 1. E entre 3,5 e 5. E nesse slide vamos ver mais a fundo o sinal digital. Todo o gráfico de tensão versus tempo desse tipo de sinal é chamado de diagrama de tempo. Vocês ainda vão ver muito no laboratório. Então, nesse diagrama, o bit 1 corresponde a 4 volts e o bit 0 corresponde a 0 volts. E sempre considerem intervalos de tempo regulares. Então, aqui, qual seria o número binário correspondente? 0, 1, 0, 1
E aqui também é 1, e aqui seria 0. Chegamos agora, finalmente, a sistemas de numeração e códigos. Nós temos que entender que, ao longo da história, o ser humano sentiu a necessidade de contar, sejam alimentos, objetos, e essa capacidade de representar quantidades utilizando símbolos de uma forma consistente e também seguindo algumas regras é o que caracteriza um sistema de numeração. Eu trouxe aqui alguns para exemplificar, como o egípcio, esse é o babilônico, esse é o maia, vocês também conhecem o romano e, claro, o indo-arábico. Mas e no mundo digital? Também existem diferentes sistemas de numeração. Nós vamos estudar o decimal, o binário, octal e hexadecimal. Existem outros, como por exemplo o ternário de base 3, o duodecimal que tem base 12, mas eles não são tão comuns. Naturalmente, nós vamos começar o estudo pelo sistema decimal, já que é o que conhecemos melhor, e é importante que vocês entendam as características, porque elas vão ser análogas aos outros sistemas. Mas primeiro, como eu posso identificar em qual base o número está? Eu vou apresentar duas maneiras. A primeira é que eu recomendo para essa cadeira, que é utilizar o subscrito, e é muito simples. Vocês só colocam 10 quando o número for decimal, 2 binário, 8 octal e 16 hexadecimal. Mas em outras cadeiras, ou então quando vocês forem programar, vocês também podem colocar a letra correspondente do lado. Pronto, o sistema decimal. Pegando esse número do slide, 2.745,214, o MSD, ou dígito mais significativo, é o 2. Isso você já sabe. E o dígito menos significativo é o 4. E o que é que isso significa? Que o sistema decimal é posicional. A posição que o dígito ocupa tem um peso correspondente. E esse peso é de base 10. Por exemplo, o 5, que ocupa essa posição, tem peso 10 elevado a 0. O 4, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, depois da vírgula, 10 elevado a menos 1 e por assim vai. Então, se eu pegar o número 528, eu posso expressar ele da seguinte forma. Eu pego cada dígito, multiplico pelo seu peso e depois somo. E na hora de converter de algum outro sistema para o decimal, nós vamos fazer de maneira similar, o que vai mudar é a base. Por exemplo, o binário ele vai ser de base 2, o octal de base 8, mas isso nós vamos ver mais para frente. Esse é o sistema binário e nós já vimos que ele é utilizado por computadores porque é muito mais fácil um computador operar com 2 níveis de tensão do que com 10 níveis de tensão diferentes. Esse sistema também é posicional. E outra coisa importante de você identificar é quem é o bit mais significativo, que está mais à esquerda e tem maior peso, e o bit menos significativo, que está mais à direita e tem menor peso. Vamos analisar agora a contagem binária, como ela ocorre. Essa tabela aqui, ela apresenta todas as combinações possíveis para uma palavra de 4 bits. Cada dígitozinho desse a gente fala que é um bit, certo? Esse aqui é o menos significativo, porque ele tem menor peso. Esse é o mais significativo, porque ele está mais à esquerda. Então, a gente começa com tudo zerado, é equivalente a 0 no decimal. Se eu somar 1, vira o número 1. Quando eu somo mais 1, qual é a sacada? Esse espaço aqui está ocupado, certo? Por 1. Eu só tenho duas possibilidades, 0 ou 1. Então, para eu poder somar mais 1, eu vou zerar e vai 1. Esse espaço está vazio, então ele vira 1. Por isso que o número 2 em binário é 1, 0. E para ir para o número 3, esse espaço está vazio, então eu só somo 1. Aí, de novo, a mesma lógica para contar de 3 para 4. Esse espaço está ocupado, vira 0, vai 1. Esse espaço está ocupado, 0 vai 1. Esse espaço está vazio, vira 1. E por assim vai. E muito cuidado, por isso que a gente precisa utilizar o subscrito. Porque 100 em decimal é diferente de 100 em binário, muito diferente. 100 é o número 4. E outra coisa muito legal dessa tabela são os pesos. Por quê? Se vocês se ligarem aqui nessa primeira coluna, os números estão mudando de 1 em 1. Nessa segunda, os números mudam de 2 em 2, na outra de 4 em 4, na outra de 8 em 8. Se tivesse mais coluna, mudaria de 16 em 16, depois 32 em 32. E é muito lindo isso, porque o binário ele tem essas nuances. Agora vamos aprender como converter o número binário para decimal.
E é muito simples, a gente só precisa saber os seus pesos, certo? Quando a gente pega um número em binário, a gente vai separar os dígitos, vai colocar os pesos correspondentes e fazer a mesma coisa que a gente fez com o número 528 daquele slide. Nós vamos multiplicar cada dígito pelo seu peso e depois somar. Por isso que fica 16 mais 8 mais 0, porque aqui o bit é 0, mais 2 mais 1, que equivale a 27 em decimal. E aqui temos outro exemplo, uma palavra de 8 bits. Colocamos todos os pesos correspondentes, multiplicamos por cada dígito, somamos, e isso vai dar 188. Agora, para converter de decimal para binário, existem duas maneiras. A primeira é basicamente fazer o processo inverso. A gente vai expressar o número decimal como uma soma de potências de 2. E a segunda, que é mais usual, é converter um número decimal utilizando divisões sucessivas por 2. Nós vamos ver exemplos das duas abordagens. O primeiro exemplo é o número 45. O que a gente vai fazer? Vamos expressar ele em termos de potências de 2. A maior possível, primeiro, é 32. Depois 8, 4 e 1. Então, qual seria o número binário correspondente? Seria 1, 1, 1, 1? Não, porque a gente precisa considerar todas as posições. Então, aqui, 32 é 2 elevado a 5. 8 é 2 elevado a 3. Mas e o 2 elevado a 4? Como não aparece, é porque o bit só pode ser 0. Então, nós colocamos 0 no lugar. Aqui, 4 é 2 elevado a 2, 1 é 2 elevado a 0, e 2 elevado a 1, como não aparece, colocamos 0. Depois, é só a gente colocar os zeros e uns, e a conversão foi feita. Só para reiterar, todas as posições têm que ser consideradas. Fazendo mais um exemplo, o 76, podemos separar ele em 64 mais 8 mais 4, colocar todos os pesos e os zeros, e pronto, temos o número correspondente. Mas existe uma dificuldade nesse método porque ele não é tão conveniente, principalmente quando a gente está trabalhando com números muito grandes. Então, qual é o próximo método? Eu já vou começar pelo exemplo, que é converter 25 em decimal para binário. Nós dividimos 25 por 2, guardamos o quociente e o resto. Depois, pegamos o quociente, dividimos ele por 2, guardamos o próximo quociente e o resto. E nós vamos fazer isso sucessivas vezes. E qual é o critério de parada? É quando o meu quociente chega a 0. E pronto, a conversão está feita. Quem é o binário? Simples, são os restos. Os restos não foram zeros e uns? Mas veja bem, o último resto vai ser o bit mais significativo. E o primeiro resto é o menos significativo. Então, quando a gente for escrever o número, a gente começa daqui até aqui, certo? Está aqui no slide o esquema. E pronto, 25 em decimal corresponde a esse número em binário. Esse é o esquema para vocês fixarem o método. Primeiro, nós vamos dividir o número por 2, guardar o quociente e o resto. O critério de parada foi atingido, o quociente chegou a 0? Se não, nós começamos tudo de novo, guardando o quociente e resto. Se sim, os restos produzidos vão fornecer o número binário, sendo que o primeiro resto é o menos significativo, o último é o mais significativo, e chegamos ao fim da conversão. Outra coisa importante é a faixa de contagem. Naquela tabela, por exemplo, nós tínhamos palavras de 4 bits, certo? Então, temos que considerar 2 elevado a 4 diferentes números. Se vocês forem olhar lá de novo, vocês vão ver que eu tinha 16 números diferentes na tabela, que eram de 0 a 15. E se eu considerasse uma palavra de 5 bits, eu teria 2 elevado a 5, ou seja, 32 números diferentes, que iam variar de 0 a 31. E agora nós vamos ver outros sistemas de numeração. Me chamo João Victor. Eu e a Flávia somos monitores da disciplina de Eletrônica Digital com o professor Paulo Praça. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu vou continuar a nossa apresentação falando do sistema de numeração octal. Bem, o sistema octal ele possui 8 dígitos possíveis, de 0 até 7. Ou seja, por exemplo, pode ser de 0 até 7, 10 até 17 e assim por diante. Essas posições desses dígitos são determinadas pelos seguintes pesos, por exemplo. Temos o peso de 8 elevado a 3, até 8 elevado a 0. Após isso temos a vírgula em octal e 8 elevado a menos 1 e assim por diante.
A conversão entre octal e decimal é muito parecida com a conversão entre binário e decimal. Como assim? Basicamente, vamos utilizar os mesmos métodos, certo? Para fazer essas conversões. Temos o exemplo do número 627 na base 8. Então, vamos multiplicar cada dígito desse número pelo seu respectivo peso. Então, vamos multiplicar 6 por 8 elevado a 2, 2 por 8 elevado a 1, 7 por 8 elevado a 0. Somando eles, dará o número equivalente decimal, 407, da base 10. E o contrário também é possível. Podemos dividir 407 por 8, dividindo consecutivamente os seus quocientes e obtendo seus restos. Dessa forma, vamos obter o número 627 na base 8, fazendo o processo contrário. Outra forma muito interessante de conversão é a conversão de um número na base 8 para um número na base 2. Temos o exemplo do número 27,5 na base 8. Para converter na base 2, vamos pegar cada dígito desse número e transformá-lo em 3 bits da base 2. Como vocês podem ver nesse exemplo, foi pego cada um desses dígitos e transformado na base 2. Só que o número 2 ele tem apenas 2 bits, é 1, 0. Então, nesses casos, vamos colocar 1, 0 à esquerda dele e assim configurando os 3 bits, formando o número em binário. Continuando com o sistema de numeração hexadecimal. Esse sistema tem os seguintes dígitos possíveis, de 0 a 9 e de A até F, ou seja, de 0 até F. Ele também possui os pesos, de 6 elevado a 3, a vírgula hexadecimal e assim por diante. Temos agora a tabela das relações entre as representações numéricas. Por exemplo, o número 10 na base 10, o equivalente dele na base 2 é 1010. O equivalente na base 8 é 12 e o equivalente na base 16 é A. Bem, continuando, temos a conversão de hexa em binário. Essa conversão é um pouco parecida com a conversão de octa em binário. A única diferença é que, em vez de 3 bits, vamos utilizar 4. Ou seja, basicamente, vamos pegar cada dígito desse aí, do número em hexa, e vamos transformar cada um em 4 bits do número em binário, como podem ver. Vemos que o número 2, por exemplo, em vez de 1 à esquerda, ele foi colocado 2, porque precisamos de 4 bits. E também posso dizer que 4 bits é o equivalente a 1 nibble, que vamos ver mais na frente. Também é possível ver que caso o bit, vamos dizer, um bit menos significativo, um bit menor, foi o primeiro, como por exemplo esse caso, existem números que eles cortam esses dois. Então, às vezes, nós temos que colocar esses dois zeros para, assim, identificar o número correspondente em hexadecimal, que é, por exemplo, esse caso do 3A6. Continuando, a contagem em hexadecimal é bastante diferente da contagem em decimal. Como assim? Após esse 39, em decimal, vem o número 40. Só que em hexadecimal, vem o número 3A, 3B, 3C, 3D, 3E e 3F. E aí sim que vem o número 40 em hexadecimal. Um pouco diferente, não? Bem, enfim, podemos dizer que o sistema de numeração hexadecimal é um sistema muito importante. Ele pode ser usado de forma muito compacta e é muito interessante para representar a sequência de bits. Ou seja, ele vai ser muito utilizado mais para frente na cadeira. E principalmente é muito importante que vocês dêem uma olhada boa nele. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a revisão de conversões. Como vocês podem ver aí na frente, tem um esquema, certo? Com todas as conversões que vimos até o momento. A principal conversão que ainda não falei sobre foi a conversão de decimal para hexadecimal. Só que essa conversão é muito parecida com outras, com a de decimal para octal e de decimal para binário. Qual a grande diferença? É que nessa conversão vamos utilizar a base 16, o peso 16. Ou seja, vamos utilizar 16 elevado a 1, 16 elevado a 2, 16 elevado a 3 e assim por diante. Vamos utilizar esses polinômios.
E na divisão, vamos dividir o número decimal por 16, em vez de 8 no octal e em vez de 2 no binário. Essa é a grande diferença. Basicamente, é o mesmo modelo a ser seguido. Outra coisa a se notar, muito importante, é que não necessariamente você precisa adotar o mesmo caminho para chegar a determinado local. Como assim? Você pode, por exemplo, realizar a conversão de binário para hexadecimal com os 4 bits, que já foi mostrado, ou, por exemplo, você pode adotar de binário para decimal e de decimal para hexadecimal. Vai chegar no mesmo resultado. É um caminho talvez um pouco mais longo, mas também é bem interessante. Você pode fazer em determinados casos. E isso serve para mostrar que não existe só uma maneira de fazer. Você pode fazer de diversas maneiras, contanto que seja certa. Bem, agora eu vou falar sobre dois exemplos bem interessantes. E o primeiro exemplo, basicamente, ele fala que um astronauta acha uma caixa alienígena com o número 42 escrito nela. Ou seja, existe um número 42 e uma base que não sabemos qual é, certo? Escrito nessa caixa. Ele a abre e dentro há 26 bolinhas pelo sistema decimal, ok? Então, sabendo que o número na caixa é 42, quantos dedos pode-se deduzir que o alienígena possui? Ué, mas como assim quantos dedos? Como assim podemos deduzir? Bem, o que a gente quer aqui, basicamente, é achar a base desse número 42. Mas como vamos saber quantos dedos o alienígena possui? Bom, sabemos que nós, seres humanos, utilizamos principalmente a base de número 10. Por quê? Principalmente por conta de nós temos 10 dedos. Então, achando a base que esse alienígena reproduz, que esse alienígena usa, nós podemos, por exemplo, deduzir quantos dedos ele tem. Interessante, né? Bem, o primeiro passo que vamos utilizar é igualar 26 na base 10 com esse 42 em uma base que nós não sabemos. Foi utilizado a variável d, que pode ser de dedos, como essa base que não sabemos, certo? E primeiro, vamos fazer a mesma coisa que fizemos anteriormente, que é dividir em polinômios, ou seja, o 4 vai ser multiplicado por d elevado a 1, dividir em peso, desculpe. O 4 vai ser por d elevado a 1, mais o 2 por d elevado a 0. Sabemos que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, vai ficar 4 vezes d mais 2, bem aqui. Vamos colocar o 2 para o outro lado, então vai ficar 24 na base 10, igual a 4d. E assim vamos ter que d, na realidade, é a base 6. Então, podemos, por exemplo, deduzir que esse alienígena possui, na verdade, 6 dedos. Bem interessante, né? Esse exemplo é muito legal para mostrar, por exemplo, que podemos trabalhar com diversas bases sabendo da teoria. O exemplo 2 é basicamente a conversão de um número da base 10, que no caso é o 9, na sua base em binário. Como vamos fazer? Primeiro método, o método mais, eu diria, usual, é o método da divisão. Vamos dividir esse número decimal 9 por 2, e de acordo com os restos, vai ser formado o número binário equivalente. Bem, primeiro vamos dividir 9 por 2, assim progressivamente 4 por 2, 2 por 2, 1 por 2, e vai dar os restos. Lembrando que o último no que será dividido, o seu último resto, será o número mais significativo, certo? E assim, de baixo para cima. Então, vai do mais significativo até o menos significativo, como está mostrado aqui na setinha. E assim é formado o número 1001 em binário, que é o equivalente a 9 na base 10. Outro método, vamos dizer, não é bem um método, é mais uma forma de se fazer, que é justamente para mostrar que existem diversas formas de fazer a conversão, contanto que esteja certa. Sabemos que 9 é 8 mais 1. E sabemos que 8 é 2 elevado a 3 e 1, 2 elevado a 0. Então, podemos concluir assim que o número em binário terá o bit 1 em 2 elevado a 3 e 2 elevado a 0, e nos pesos entre eles terá o bit 0. Ou seja, podemos, por exemplo, fazer conversões muito mais rápidas, sem utilizar divisões,
apenas usando, por exemplo, a lógica, certo? Isso funciona principalmente para números normalmente menores, ok? Vocês podem usar isso para realmente fazer uma conversão mais rápida e mais prática às vezes. Agora temos, eu fiz alguns exemplos de exercícios, certo? E vocês podem pausar o vídeo, fazer os exercícios e eu vou voltar com a resposta deles. Bom, pessoal, aqui temos as respostas de todos os exercícios. Não importa se você errou ou acertou, o importante mesmo é que você treine eles, pegue mais exercícios, treine cada vez mais, para você ficar cada vez mais rápido nessa conversão. É de extrema importância para vocês. Vou agora falar um pouco sobre o código BCD. Basicamente, o código BCD é uma espécie de codificação em binário, certo? Que, basicamente, cada dígito do seu número decimal terá sua representação em binário e será concatenado com as outras, como podemos ver no número 874, onde cada um dos dígitos teve a sua representação em binário. Bom, a grande vantagem do BCD é a grande facilidade de conversão entre decimal e de BCD para decimal. Essa facilidade faz com que seja, obviamente, mais fácil fazer algumas implementações, como, por exemplo, conversando um BCD para um dispositivo de 7 segmentos. No caso aqui temos de 3, um circuito todo formado, um de 4 e um de apenas um display de 7 segmentos. Eu vou mostrar agora um exemplo de um display no Proteus de 7 segmentos. Aqui o circuito não está completo, certo? Mas não se preocupem que vocês vão ver passo a passo como faz esse circuito, como faz de mais de uma forma, inclusive. Então não se preocupem que vocês vão ver tudo isso. Bom, gente, agora eu vou comentar mais um pouco sobre conversão de decimal em BCD e de BCD em decimal. O primeiro exemplo que vou pegar é do número 623 na base 10. Primeiramente, vamos pegar cada dígito dele e transformar cada um desses dígitos no seu respectivo nibble, ou seja, o grupo de 4 bits, em BCD. Por exemplo, 6 é 0110, 2 é 0010 e 3 0001. Vamos concatená-los, ou seja, juntá-los, e assim vamos ter o número em BCD equivalente. Para o contrário, basta fazer basicamente a mesma coisa, sendo que o inverso, que é a conversão de BCD em decimal. Vamos pegar esse número, certo? E dividi-lo em grupos de 4 bits, ou seja, nibbles, novamente. Vamos pegar cada um desses 4 bits e a partir disso vamos transformar esse grupo em seus respectivos números em decimal. Por exemplo, o primeiro é 9, o segundo 6 e o terceiro 2. E assim vamos ter o número correspondente 962 na casa 10. Lembrando, gente, que essa conversão de decimal para BCD e de BCD para decimal é bastante diferente, certo? Da conversão de binário para hexadecimal. Como assim? Aqui nós estamos convertendo números na casa 10, ou seja, números decimais. E lá estamos convertendo números hexadecimais. Então é claro que vão dar conversões diferentes, certo? Continuando, vou falar um pouco sobre o código Gray. O código Gray é bem interessante e ele é muito visado porque ele é muito utilizado em sistemas que operam em altas velocidades. E ele tem uma grande capacidade de reduzir a capacidade de um circuito digital de interpretar mal uma entrada que está mudando. Por que ele faz isso? Bem, basicamente porque o código Gray tem uma característica bem diferente, que é que apenas um bit por vez será mudado em dois números sucessivos. Como assim? Vamos ver. Bem, aqui como vocês podem ver, são basicamente como vamos transformar, como vamos usar o código Gray. Esse aqui é o método chamado também de reflexão. Aqui conseguimos ver melhor como ele é feito. Basicamente, vamos primeiro pegar o código Gray de um bit, fazer a reflexão do código, certo? Podemos ver nesse item B, fica 0,1. E a partir disso, vamos fazer um método de espelhamento, ou seja, a reflexão dele, certo? Espelhamento.
e assim colocar os bits embaixo dele. Fazendo isso, podemos adicionar os zeros e os uns, certo? Na parte de cima, você adiciona os zeros e na parte de baixo adiciona os uns. E dessa forma, vamos ter que apenas um bit será mudado por vez. E assim podemos notar que é progressivamente. Fazemos a reflexão novamente, ok? Dos bits. A mesma coisa, método de espelhamento, ok? Vamos colocar os zeros e os uns. E podemos ver que só um bit muda por vez. Aqui, ó. Esse bit muda. E assim por diante. Muito interessante, né? Bem, aqui também temos uma tabelinha, certo? Com todos não, mas alguns bits em Gray, em BCD e decimal para fazer a comparação. Podemos ver que BCD e Gray têm sim de suas diferenças, certo? São bem diferentes. E obviamente vão ser utilizados também de várias formas. Bem, o código Gray também pode ser convertido para binário e também pode ser convertido binário para código Gray. Como vamos fazer isso? Bom, primeiramente vamos pegar o número mais significativo, o MSB, e lembrando que esse número será sempre igual ao do código Gray com o do binário convertido. Então, vamos pegar esse exemplo do número 10.11.0 em binário e vamos converter em número Gray, código Gray. Bom, basicamente, primeiro vamos pegar o mesmo número mais significativo e da esquerda para a direita vamos ver os bits adjacentes para ver se por acaso eles são diferentes ou iguais aos bits anteriores. Por exemplo, 1 é diferente de 0, então vai 1 em código Gray. 0 é diferente de 1, então vai 1 em código Gray. 1 é igual a 1, então vai 0. E 1 é diferente de 0, então vai 1. Então, basicamente, números que são iguais vai 0, números que são diferentes vai 1. Isso também podemos colocar para a conversão de código Gray para binário. Basicamente, vamos converter aqui o 11.011 de Gray em binário. O MSB vai ser igual, certo? E vamos comparar o 1 com um bit adjacente do Gray, logo adiante. Então, 1 comparado com 1, vemos que é um bit igual, então vai 0. 0 com 0, vemos que é igual, então vai 0. 0 com 1, diferente, então vai 1. 1 com 1 é igual, então vai 0. E aqui temos uma forma um exemplo, na verdade, onde o código Gray pode ser usado, que é basicamente nos codificadores de rotação de eixo. Agora eu vou comentar um pouco sobre bytes, certo? Bytes é basicamente uma sequência de 8 bits. Nibble, que a gente já viu, é uma sequência de 4 bits. Usamos nas conversões de BCD e hexadecimal. E palavras são uma sequência de um grupo de bits, que representa uma certa unidade de informação. Vamos agora ver os códigos alfanuméricos, que o principal deles é o código ASCII. Bem, o código ASCII é principalmente utilizado para a transferência de informação entre o computador e outros dispositivos, como, por exemplo, uma impressora. Bem, o código ASCII é um código de 7 bits, então ele possui 128 códigos de informação, que vai de 0 a 127. Bem, cada um desses códigos possui uma determinada informação, que é basicamente das teclas do computador. Na transmissão de dados, ela possui o transmissor e o receptor, e essa informação é transmitida de forma binária. Essa transmissão também acontece em forma paralela ou serial, como podemos ver nessa imagem. A transmissão entre computador e impressora paralela e a transmissão entre computador e impressora serial. Detecção por erros de paridade. É uma das técnicas mais simples para detectar erros, é o método da paridade. Basicamente consiste em utilizar um bit de paridade, que é um bit extra anexado no conjunto de bits do código. Esse bit pode ser 0 ou 1, e são utilizados dois métodos diferentes, da paridade par ou paridade ímpar. Bom, aqui temos um código
um código de bits, certo? Onde vamos colocar o bit de paridade. No caso, o bit de paridade anexado foi o par. Vemos que, como o número de uns no código não é par, então acontece um erro no receptor e vai ocorrer um ruído. Bem, essa detecção de erros é aplicada em vários setores e um dos principais é quando é necessária a transmissão de caracteres ASCII entre dois sistemas, como, por exemplo, um computador e uma impressora ou dois computadores, e, é, e assim é mais fácil encontrar esses erros, certo? Bom, primeiramente gostaria de novamente agradecer a todos que chegaram até aqui. Qualquer dúvida, qualquer informação que querem perguntar, podem perguntar para nós. E eu, a Flávia, vamos estar sempre disponíveis, o máximo que pudermos, para tirar todas as dúvidas que derem.